Como Fux matará o julgamento de Bolsonaro no peito. Explica aqui pra gente, Edu, o que você está falando e por que o Fux está nessa linha, hein? A chegada do Luiz Fux ao STF, ela se deu essa chegada através de uma suposta traição, né? Porque o que é que acontece? O Fux, ele fez, se não me engano, foi em 2008, né? Ou foi em 2010 que o Fux chegou no Supremo. Ele ia ser indicado pelo Lula, não é? E, na verdade, ele ia ser indicado, ele queria ser indicado pelo Lula, e, na verdade, ele começou a fazer uma peregrinação por Brasília, por pessoas influentes que pudessem convencer o Lula. Mas isso até que é normal, todos fazem. Inclusive, durante a campanha para escolher o sucessor de Lewandowski, eu conversei com vários candidatos, né, que queriam ser ministros do Supremo. Vários não, conversei com dois, na verdade. E o fato é que o Fux foi apresentado ao José Dirceu. E ele chega para o José Dirceu, que estava aí, eu acredito que foi em 2008. Né? O José Dirceu estava na contingência de ser, na iminência de ser 2008 ou 2010. Ele estava na iminência de ser julgado, está no artigo, tá? Ele estava na iminência de ser julgado pelo STF, no caso do Mensalão, né? E ele perguntou ao Fux, como é que você faria no meu caso? O Fux foi pedir o apoio dele. Ele falou, não sei, hoje eu estou nessa situação, eu quero saber como é que você votaria no meu caso. E o Fux responde para ele, eu mato no peito, que era uma expressão que ele costumava usar correntemente. E aí o Fux foi um dos mais duros com o José Dirceu, na dosimetria, no julgamento, de forma geral, e o Fux se tornou, ao lado de outros ministros do Supremo, ao lado do Fachin, não é? O Fux e o Fachin, durante a Lava Jato, eles tiveram um comportamento assim, na minha visão, foi tendencioso, né? E esse comportamento eu vinha chamando de a tropa de choque do Moro no STF, que eram Fux, Fachin e Barroso. Eu chamava de tropa de choque do Sérgio Moro no STF. O Barroso pulou fora disso. Né? O Barroso pulou fora disso depois que ele viu no que daria o Bolsonaro, no que se tornou o Bolsonaro. Ao longo do governo Bolsonaro, o Fux foi se afastando disso. Em 2021, o Fux ainda votou contra a suspeição do Sérgio Moro, mas dali em diante ele foi saindo dessa praia. Nós temos que voltar de 2019 e lembrar que uma das conversas da Vaza Jato colocava o Fachin e o Fux no olho do furacão, né? Porque nas mensagens do grupo que o Intercept divulgava, dizia ali que o Sérgio Moro, conversando no grupo da Lava Jato ali, ele relatou para os procuradores, né, o juiz do caso, relatando a acusação do caso, conspirando contra a defesa, junto com a acusação. Ele disse que conversou com o ministro do Supremo por algum pleito que eles tinham, para ferrar mais ainda o Lula, e ele disse que o Fux estava com eles, e aí o Dallagnol e o resto ali comemoraram, e o Fux soltou a frase "In Fux we trust", né? Que é uma paródia da frase escrita nas notas de dólar. Né? E aí também passa-se algum tempo, nas conversas da Vaza Jato, surge também a frase sobre o Fachin, o Fachin é nosso. Né? São esses dois ministros. E o Fux, na verdade, ele desde o começo ele já deixou ver que ele tinha uma tendência, ele tem uma preferência política, não é uma preferência jurídica, que ele tenta se apresentar como um técnico e que está seguindo a boa técnica.
Mas, por exemplo, quando o comportamento dele, no que diz respeito à Débora do Batom, o Fux é considerado o juiz mais duro do STF em questões penais. Questões penais para pobre, né? Para negro, né? Porque para extremista de direita, que largou os filhos em casa, porque ela agora coloca os filhos na frente, né? Mas ela largou os filhos com a família lá, porque se ela precisa tanto estar ao lado dos filhos, como é que ela vai ficar semanas e semanas ou meses lá em Brasília no acampamento? Porque ela estava no acampamento, está na decisão do Alexandre Moraes. Um tempão no acampamento. Então, até acho que se a pessoa acredita que tem algo que precisa fazer, seja homem ou mulher, e precisa entregar a guarda dos filhos para a mãe, para o avô, para o tio, para o marido, para o ex-marido, seja lá para quem for, não tem problema. Mas não venha depois dizer, estou longe dos meus filhos. Está longe dos seus filhos porque você estava longe dos seus filhos quando invadiu o STF. Né? Eu não entrei no STF, isso não foi comprovado. Então, mesmo que não tivesse invadido o STF, é um crime multitudinário. É um crime coletivo ali. Estava acampada há dias pedindo intervenção na frente do Pedindo quartel. um golpe. Ela sabia o que ela estava fazendo. O ato de pedir golpe já era uma ação criminosa. Né? Então, o Fux, ele ignora tudo que ela fez e dá para ela uma sentença de 1 ano e meio, que significa sentença nenhuma, porque ela já está há 2 anos presa. Ok. Não, nada de abolição democrática do Estado Democrático, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nada de golpe de Estado, nada de nada. Ele deu a pena só por dano ao patrimônio tombado e 2 crimes referentes ao patrimônio destruído. Daria 1 ano e meio de prisão, que é nada. E aí o Alexandre de Moraes vira para ele e fala, escuta, mas nesse diapasão cabem todos os 470 que nós condenamos. Uhum. Não é? Se for por aí. Por que só essa? Por que ela recebeu só essa punição? Quem garante que ela não entrou lá e não quebrou nada? De onde o Fux tirou isso? Então ele está claramente, mas o Fux vem de... Quem garante as provas, né? Primeiramente, ele foi contra o Supremo julgar o Bolsonaro. Em primeiro lugar. Depois, ele foi contra o Supremo julgar o Bolsonaro na primeira turma, sendo que a primeira turma é a turma que atualmente julga todos os casos, todas as ações penais. Por que vai mudar para o Bolsonaro? Porque ele é ex-presidente? Não. Dane-se que ele é ex-presidente. Quer dizer que ele tem uma justiça só para ele? Não. Ele está sendo julgado como outros brasileiros. Ele não pode. Ele já está sendo julgado com foro privilegiado no Supremo. Tá certo? Agora, ele tem que ser julgado como os outros que estão com ele. Então, temos que julgar todos no plenário. Porque só o Bolsonaro, no que o Bolsonaro é melhor, ele tem que ter um privilégio em relação àqueles que ele manipulou? Isso é uma bofetada na cara da sociedade, do Luiz Fux.